Olá a todos, eu me chamo Jean Coral, eu sou sócio aqui do escritório Marcomin Advocacia e é com muita alegria que eu venho aqui compartilhar com vocês, nesse meu primeiro vídeo aqui no canal, nessa minha primeira participação, um pouquinho mais da minha trajetória, como eu ingressei no mundo do direito, em especial na área do direito tributário, que é a minha área de atuação. A minha introdução no mundo do direito tem tudo a ver com a minha infância. Vou explicar para vocês por quê. Quando eu era criança, desde muito cedo, desde que eu me conheço por gente, como a gente costuma falar, eu tive uma ligação muito grande com a leitura. A minha mãe, ela exigia que eu praticasse a leitura. Desde muito pequeno, ela me dava gibis, histórias em quadrinhos, da Turma da Mônica, geralmente, e pedia que eu destinasse um tempo para ler, todos os dias. Quando eu era criança, claro, ela mal tinha comunicação, mas já com meus 4 anos eu lembro de ela me dando essas revistas em quadrinhos para eu ler e pedindo para que eu lesse, contando as histórias para mim e me incentivando a criar o hábito da leitura. Ela era até um pouco exigente, porque eu me recordo que eu não podia assistir televisão por muito tempo, não podia jogar videogame por muito tempo, ou até mesmo ficar muito tempo na rua com os meus amigos. Eu tinha que ficar em casa e eu poderia ficar sem fazer nada ou eu poderia ler, mas ela não me deixava ficar muito tempo fazendo essas outras atividades. Então, começou muitas vezes, conforme eu fui crescendo, em alguns momentos, com uma maneira de ter o que fazer, porque minha mãe só me deixava ler, né, a partir de determinado horário da noite, por exemplo. Mas ela também, curiosamente, não me deixava ler até muito tarde, porque depois, conforme eu fui desenvolvendo o hábito, eu me viciei em ler. E às vezes eu ia dormir tarde, eu lembro que minha mãe ia lá, meu pai brigava comigo, o menino vai dormir, é para ler, mas não é tanto. Aí acabei desenvolvendo aí um gosto muito grande pela leitura. Lembro dos dias de chuva, que não tinha nada para fazer e eu passava o dia inteiro lendo no final de semana. E isso acabou me ajudando muito com a questão de interpretação de texto. Logo no pré-escolar, eu aprendi a ler um texto inteiro, não a ler de maneira geral, mas aprendi a ler um texto inteiro, que foi o texto onde eu fui o orador da minha formatura de pré-escolar. E aí na primeira série, eu lembro que eu fui o segundo aluno da turma a aprender a ler, efetivamente. E ao longo da minha carreira, o português para mim nunca foi um problema. Sempre consegui escrever bons textos, ler e interpretar textos com bastante facilidade. E até numa empresa que eu trabalhei, eu lembro que o pessoal brincava que eu era o cara dos e-mails bonitos, eu escrevia muito bem. Então foi algo até um pouco severo da minha mãe, não deixar eu brincar muito tempo na rua, não jogar videogame muito tempo, não assistir televisão por muito tempo, e me exigia esse hábito da leitura. Não sei se seria tão exigente com os meus filhos como ela foi comigo, porém o que ela fez de fato me ajudou e me despertou um apreço muito grande pela área de humanas. Então eu decidi que eu gostaria de cursar Direito, né? Porque na área do Direito, naturalmente a gente tem muito contato com livros, muito contato com leis, né? A chamada doutrina, então a interpretação de texto é essencial e eu vi ali que seria uma área que eu me daria bem por essa facilidade que eu criei ao longo do tempo. Ao ingressar na faculdade de Direito, então, felizmente aquilo que eu imaginava que seria um prazer de estudar o curso de Direito e uma facilidade com as leituras, proveniente daquele tempo de criança onde eu lia muito, na adolescência, de fato se concretizou. É claro que a leitura da infância ela era muito mais voltada à ficção e uma leitura lúdica mesmo, e na faculdade essa leitura ela era mais pesada, voltada a livros de doutrina e leis, uma leitura de fato voltada à realidade, porém isso me ajudou. E ao longo do curso comecei a estagiar no escritório de advocacia que realizava cobranças. Esse escritório ajudava as empresas a recuperarem as suas dívidas onde os seus clientes não haviam conseguido pagar e ajudei muitas empresas a recuperarem valores financeiros, ajudei muitas pessoas a negociarem as suas dívidas também e criei ali um apreço e um gosto pela área de recuperação de crédito, área de cobrança. Eu já imaginava que quando eu me formasse eu iria advogar e eu trabalharia exclusivamente nessa área. Porém, quando eu me formei e de fato continuei trabalhando em um escritório que fazia esse tipo de operação, eu conversei com hoje o meu atual sócio, o Dr. Eduardo Marcomin. Na época eu também estava cursando uma especialização em compliance
e conheci mais a fundo a área de direito tributário no Brasil. E em conversa com o Eduardo, concluímos que essa área é muito carente de profissionais, que essa área é muito complexa no nosso país. Só para vocês terem uma ideia, o nosso sistema tributário brasileiro ele é 7 vezes mais complexo do que o adotado em Serra Leoa, que é um dos países mais pobres do mundo. Adentramos nessa área de direito tributário, começamos a estudar mais a fundo as oportunidades. Foi assim então que eu me tornei sócio da Marcobin Advocacia. Sou responsável pela área de direito tributário no escritório. De lá para cá são boas histórias a serem contadas e compartilhadas, são boas experiências. Me recordo de um cliente nosso, por exemplo, que com uma rede de lojas, 12 lojas em Santa Catarina, não conseguia bater de forma alguma o preço de um concorrente, principalmente na parte de eletrodomésticos. E ele tinha bons fornecedores, tinha boa margem de lucro, tinha boa estruturação dos custos, porém de forma alguma ele conseguia bater o custo do concorrente ou chegar perto. E quando a gente entrou nessa empresa e começamos a trabalhar juntos, a gente percebeu que em relação a 2 impostos especificamente, a forma de apuração poderia ser feita de uma maneira melhor. Ela poderia conseguir uma autorização judicial para recolher aqueles impostos de uma maneira diferente. A gente fez esse trabalho e a partir disso a empresa ela conseguiu alcançar o custo da empresa concorrente. Essa é uma história que a gente tem a compartilhar, por exemplo, dentre outras. E somos felizes atuando na área de direito tributário, ainda que tão complexa como eu falei anteriormente. Então eu convido vocês a continuarem nos assistindo e acompanhando os nossos vídeos sobre direito tributário. Nosso intuito aqui é descomplicar essa área. É um convite especial feito então para você, contador, empresário, advogado, que queira entender um pouco mais sobre essa área. Como eu falei, ela é muito complexa, nos próximos vídeos nós mostraremos porquê, mas também mostraremos o outro lado da moeda, o lado de que é possível sim entender o direito tributário, aprender a lidar com ele e fazer de tudo isso uma grande oportunidade de melhorar a situação das empresas.